Imagine você descobrindo que a sua infância, né, tem muito mais influência na criação dos seus filhos do que você imagina. É nesse ponto que o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido entra. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse Deep Dive. A gente vai junto desvendar como o passado molda as relações familiares e como podemos construir bases mais fortes para uma jornada de superação em família. É uma jornada e tanto, né? Uma baita jornada. Preparado para essa jornada, o livro nos leva a uma análise profunda de como a nossa infância, com todos os seus altos e baixos, molda a forma como a gente interage com nossos filhos. O que me chamou a atenção logo de cara foi a ideia de que muitas vezes a gente repete padrões de comportamento dos nossos pais, sem nem perceber. É como se o passado estivesse ali presente, influenciando as nossas reações. Você já se pegou fazendo isso? Nossa, várias vezes, né? Às vezes até me assusto, sabe? Falo, caramba, isso é minha mãe falando pela minha boca. E aí a gente para pensar e vê que realmente tem muita coisa da nossa infância que a gente acaba repetindo sem querer. Exatamente. E o livro usa um termo bem interessante para isso: gatilhos emocionais. É como se fossem botões que, quando ativados por situações do presente, nos transportam de volta para as emoções e reações do passado. Lembra da história da Thay? A mãe que tem uma reação inesperadamente forte quando a filha pede ajuda para descer do trepa-trepa. Sim, lembro. Aquela que fica super brava, né? Uma reação totalmente desproporcional à situação. Exatamente. Essa história ilustra como um gatilho emocional pode nos levar a reagir de forma exagerada. A raiva da Thay era, na verdade, um reflexo da insegurança que ela sentia na infância por ter sido criada de forma super protegida. É como se aquela situação com a filha no trepa-trepa tivesse ativado um botão e, de repente, ela se viu revivendo as emoções da sua própria infância. É como se a gente voltasse no tempo, né? E agisse como se fôssemos crianças de novo. É isso mesmo. E o mais interessante é que o livro não se limita apenas a apontar o problema. Ele nos mostra um caminho para a mudança através do conceito de ruptura e reparação. Você pode explicar melhor esse conceito pra gente? Claro. Primeiro, a gente precisa identificar esses gatilhos, entender como eles nos afetam. E em seguida, a gente trabalha para mudar esses padrões. É como se a gente desse um passo para trás, olhasse para a situação com mais clareza e buscasse uma forma mais construtiva de lidar com ela. E essa reparação envolve pedir desculpas aos nossos filhos, reconhecer os nossos erros e mostrar que estamos dispostos a mudar. É uma demonstração de que somos humanos, que também erramos e que estamos em constante aprendizado e crescimento, inclusive com os nossos filhos. Essa sinceridade, essa autenticidade é a chave para fortalecer os laços familiares. Sem dúvida. E o livro também destaca a importância da gente validar os sentimentos dos nossos filhos, mesmo quando não concordamos com eles. É verdade. Em vez de negarmos ou minimizarmos o que eles estão sentindo, a gente deve acolher suas emoções, tentar compreendê-las e ajudá-los a lidar com elas de forma saudável. É um convite a sermos pais mais conscientes, presentes e empáticos. Concordo plenamente. E o mais legal é que o livro nos dá ferramentas para isso, né? Ele nos ensina a observar, a escutar, a entender os nossos filhos de uma forma mais profunda. O livro nos leva numa verdadeira viagem de volta ao passado para entendermos como a nossa própria história, as experiências que a gente teve com nossos pais, influenciam a forma como nos relacionamos com nossos filhos. É como se a gente carregasse uma bagagem emocional que muitas vezes interfere na nossa capacidade de sermos os pais que a gente quer ser. E essa bagagem pode ser bem pesada, né? Às vezes a gente nem percebe o quanto ela está nos influenciando, até que a gente para refletir sobre isso. Sim. E o livro apresenta a história da Natri, que se sentia sufocada pela relação com a mãe, mesmo reconhecendo que ela era uma pessoa agradável. A Natri percebeu que a dificuldade dela em se aproximar da mãe estava relacionada à falta de abertura e sinceridade na relação. Quando ela tentou se abrir e falar sobre as suas dificuldades emocionais, a mãe simplesmente ignorou seus sentimentos. É como se existisse uma barreira invisível, impedindo a conexão genuína entre elas. Nossa, que situação difícil, né? É como se a mãe da Natri não conseguisse lidar com as emoções da filha, talvez por causa das suas próprias dificuldades, né? É isso mesmo. E é nesse ponto que o livro nos encoraja a quebrar esse ciclo, a sermos mais honestos e vulneráveis, a compartilharmos os nossos próprios sentimentos e a criarmos um espaço seguro para que nossos filhos também se sintam à vontade para se expressar. É um desafio tanto. É um baita desafio, mas com certeza um desafio que vale a pena enfrentar. Sem dúvida. Construir relações mais autênticas e profundas, livres das amarras do passado, é um presente que a gente pode dar aos nossos filhos e a nós mesmos. E você sabia que até a gravidez pode ser um momento crucial para essa jornada de autoconhecimento? Nossa, é verdade. É um momento de
tantas mudanças, né? Tanto físicas quanto emocionais. E o livro nos convida a usar esse período para refletir sobre as nossas experiências com nossos próprios pais, sobre os padrões que a gente quer repetir ou romper e sobre como a gente quer construir relação com nossos filhos. É um momento de preparação para essa nova fase da vida, para a gente construir bases sólidas para a relação com nossos filhos. É como se a gente aproveitasse esse momento de transformação para também transformar a nossa forma de ser pai e mãe, né? Exatamente. E o livro explora 2 tipos de mães durante a gravidez. A facilitadora, que se entrega às emoções e transformações da gestação, e a reguladora, que tenta manter o controle e a rotina da sua vida. Interessante é que o livro nos mostra que não existe certo ou errado. O importante é a gente reconhecer as nossas características, os nossos medos e expectativas e usar esse período para se conectar com o nosso bebê. Cada pessoa vive gravidez de um jeito, né? O importante é a gente se respeitar e buscar o que funciona melhor para cada uma. E quando o bebê chega, né? O parto também é um momento cheio de emoções, expectativas e desafios. Nem sempre a realidade corresponde ao que a gente imaginava, né? Nem sempre o parto é tranquilo, nem sempre a conexão com o bebê é instantânea. É verdade, é um momento de muita intensidade e cada mulher tem a sua experiência, né? Exato. E tudo bem, né? O importante é a gente buscar apoio, compartilhar as nossas experiências e, aos poucos, construir esse laço tão especial com o nosso filho. O livro nos dá uma dica interessante. Presta atenção no Breu-Frau. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, o Breu-Frau é um conceito fascinante. É um mecanismo natural do bebê logo após o parto de buscar o seio da mãe. É um momento mágico de conexão, de sincronia entre mãe e filho. É como se o bebê estivesse nos convidando a desacelerar, a estar presente naquele momento tão especial. É lindo isso, né? E faz tanto sentido. O bebê acabou de nascer, está buscando contato, aconchego. Exatamente. É um convite a observar, a escutar, a aprender com o nosso bebê. E o livro nos alerta para os perigos da gente tentar acelerar o desenvolvimento do bebê. Deixar o bebê chorar por longos períodos, por exemplo, pode levar à dissociação dos sentimentos, o que pode ter consequências negativas no futuro. É como se a gente estivesse ensinando o bebê a reprimir as suas emoções, a não confiar nos seus próprios instintos, né? E é isso mesmo. E isso pode gerar insegurança, ansiedade, dificuldades de relacionamento no futuro. E aí a gente volta para aquele ponto que a gente estava falando antes, né? Da importância de validarmos os sentimentos dos nossos filhos. Exatamente. E o livro também nos ajuda a entender a importância da gente ser uma base segura para os nossos filhos, de estarmos presentes, disponíveis e responsivos às suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. É como se a gente oferecesse um porto seguro para ele explorar o mundo, sabendo que pode sempre voltar para a gente quando precisar de conforto e proteção. Isso mesmo. Essa base segura é fundamental para o desenvolvimento da autonomia, da autoestima e da capacidade de lidar com os desafios da vida. E o livro também nos faz refletir sobre os desafios de cuidar de um bebê, especialmente quando a gente não recebeu esse cuidado na nossa própria infância. É como se a gente tivesse que aprender a dar algo que nunca recebeu, que pode ser extremamente desafiador. A gente pode acabar repetindo padrões, né? Sem nem perceber. Exatamente. Nesse sentido, o livro nos encoraja a buscar apoio, a compartilhar as nossas dificuldades e a reconhecer os nossos limites. Ele nos lembra que a gente não precisa ser pais perfeitos, mas sim estar presentes e dispostos a aprender e crescer junto com os nossos filhos. Buscar apoio, compartilhar, se permitir ser vulnerável. Esse é tão importante, né? E você sabia que até os nossos pensamentos mais sombrios, aqueles que a gente tenta esconder, podem ser importantes para essa jornada de autoconhecimento. Sim, muitas vezes a gente tenta esconder esses pensamentos por medo ou vergonha, né? A gente acha que não pode sentir certas coisas, que não pode pensar certas coisas. Exatamente. Mas o livro nos convida a acolher todos os nossos sentimentos, inclusive aqueles que nos causam medo e vergonha. Ele nos mostra que reprimir esses sentimentos pode torná-los ainda mais poderosos e prejudiciais. Faz sentido, né? Guardar tudo para si só aumenta o peso, a angústia. Sim, compartilhar esses pensamentos com alguém de confiança, como a Charlotte fez com a irmã, pode ser um passo importante para a cura. E o livro nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada. Buscar apoio, compartilhar as nossas experiências, tanto as alegrias quanto as dificuldades, é fundamental para a nossa saúde mental e para a construção de relações mais saudáveis com os nossos filhos. E por falar em se conectar e compartilhar, o livro também nos alerta para os perigos da diafobia. Você lembra desse conceito? Sim, a diafobia é a dificuldade em se sintonizar com o outro, em se deixar afetar pelas emoções do outro. É como se a gente criasse uma barreira para se proteger do sofrimento, né? É como se a gente tivesse medo de sentir a dor do outro, né? De se envolver demais. Exato. Mas essa barreira, essa dificuldade em se conectar com o outro,
pode impedir a construção de relações verdadeiramente profundas e significativas. E aí a gente acaba se isolando, né? E impede que os nossos filhos também se conectem com a gente. É isso mesmo. O livro nos incentiva a reconhecer essa dificuldade em nós mesmos e a buscar ajuda para superar. A reciprocidade, a capacidade de se conectar e se sintonizar com o outro é fundamental para a construção de relações saudáveis com os nossos filhos. É através da reciprocidade que a gente aprende a entender as necessidades do outro, a oferecer o suporte que ele precisa, a construir laços de confiança e afeto. E o livro nos dá uma dica super prática para desenvolver essa habilidade, o diálogo. É um processo de comunicação em que a gente está verdadeiramente presente, aberto para ouvir o outro, para entender o seu ponto de vista. É um processo de troca, de aprendizado mútuo, que fortalece os laços entre pais e filhos. E através do diálogo a gente consegue resolver conflitos, né? Criar um ambiente de respeito e compreensão. E você sabia que até a forma como a gente responde aos pedidos de atenção dos nossos filhos pode influenciar o comportamento deles. Sim, o livro nos alerta para os perigos da gente ignorar ou minimizar os pedidos de atenção dos nossos filhos. Quando uma criança não se sente vista, não se sente ouvida, ela pode desenvolver comportamentos inadequados para chamar a atenção. É como se ela estivesse gritando: "Ei, tô aqui, preciso de você!" Nossa, é verdade. A gente precisa estar atento a esses sinais, né? Sim. E o livro nos incentiva a responder esses pedidos de atenção de forma positiva, dedicando tempo de qualidade aos nossos filhos. O bombardeio de amor, por exemplo, é uma técnica que pode ser muito eficaz para fortalecer os laços entre pais e filhos. Bombardeio de amor, que nome interessante. Como funciona isso? É um momento dedicado exclusivamente à criança, em que ela pode escolher as atividades que quer fazer e recebe toda a atenção e carinho dos pais. É uma forma de mostrar para a criança que ela é importante, que é amada, que seus desejos são levados a sério. Que legal. É como se a gente dissesse: você é a pessoa mais importante do mundo para mim nesse momento. Exatamente. E o livro também nos ajuda a entender o significado por trás do comportamento dos nossos filhos. Todo comportamento é uma forma de comunicação. Quando uma criança se comporta mal, ela está tentando nos dizer algo. Cabe a nós, pais, decifrar essa mensagem, entender o que está por trás daquele comportamento. É como se a gente fosse um detetive, né? Tentando desvendar o mistério por trás daquele comportamento. Isso mesmo. E o livro nos dá uma dica importante. Em vez de a gente focar no comportamento em si, a gente deve tentar entender os sentimentos que o motivaram, o que a criança está sentindo, o que a levou a agir daquela forma. E a partir daí, a gente pode ajudar a criança a lidar com as suas emoções de forma mais saudável, né? Exatamente. A gente pode oferecer conforto, validar as emoções, ajudar a criança a encontrar soluções para os seus problemas. E o livro também nos faz questionar a ideia de que os pais sempre devem vencer as batalhas com os filhos, né? Essa lógica de ganhar ou perder pode ser muito prejudicial para a relação entre pais e filhos. É como se a gente estivesse constantemente em guerra, o que gera um clima de tensão e rivalidade. É verdade. É como se a gente tivesse sempre que provar que tem mais poder, né? E o livro nos incentiva a buscar soluções que atendam às necessidades de todos, pais e filhos. É um convite à colaboração, ao diálogo, à construção de um ambiente familiar mais harmonioso e respeitoso. Essa mudança de postura pode ser transformadora. Em vez de uma relação de poder, a gente tem uma relação de parceria. É uma mudança e tanto, né? E essa parceria, essa colaboração é fundamental para o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da capacidade de resolução de problemas. E o livro também aborda outro ponto importante. É a importância da gente ser exemplo para os nossos filhos. As crianças aprendem muito mais através daquilo que observam do que daquilo que lhes é dito. Se a gente quer que os nossos filhos sejam respeitosos, responsáveis, honestos, a gente precisa ser o primeiro a agir dessa forma. É aquela história, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não funciona muito bem na educação dos filhos. Exatamente. A nossa conduta, a forma como a gente lida com as situações do dia a dia é o nosso maior ensinamento. E o livro nos convida a sermos mais conscientes do impacto das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos comportamentos. É um convite a sermos melhores, a evoluirmos como seres humanos, para que a gente possa oferecer aos nossos filhos o melhor de nós mesmos. É um processo de autoconhecimento constante, né? Sem dúvida. E você sabia que até as mentiras que a gente conta para os nossos filhos, mesmo aquelas que a gente considera mentiras brancas, podem ter consequências negativas. As mentirinhas brancas. Quem nunca, né? Pois é. O livro nos mostra que, mesmo que nossa intenção seja protegê-los, as mentiras podem minar a confiança que os nossos filhos depositam em nós. É importante a gente ser honesto com os nossos filhos, mesmo quando a verdade é difícil.
A gente pode acabar criando um problema maior lá na frente, né? A criança pode se sentir traída, enganada. Exatamente. A honestidade é a base da confiança, e a confiança é essencial para a gente construir relações fortes e saudáveis. E o livro nos encoraja a criar um ambiente familiar em que a verdade seja sempre valorizada. Um ambiente em que os nossos filhos se sintam à vontade para compartilhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas experiências, sem medo de serem julgados. Essa abertura, essa transparência é fundamental para a construção de relações autênticas e duradouras. E falando em honestidade, o livro também aborda a questão das mentiras dos filhos. E o que me impressionou foi a ideia de que muitas vezes as crianças mentem não por maldade, mas por necessidade. Às vezes têm medo de serem punidos, né? Ou então querem agradar a gente, evitar decepcionar. Exatamente. Elas podem mentir por medo de punição, por insegurança, por vontade de agradar ou até mesmo para proteger alguém. O livro nos mostra que, em vez de reagirmos com raiva ou punição, a gente deve tentar entender o que motivou a criança a mentir. É como quebra-cabeça. A gente precisa juntar as peças, observar o contexto, entender os sentimentos da criança para conseguirmos ajudá-la a lidar com a situação. A gente precisa ter um olhar mais amplo, né? Não julgar a criança só pelo ato de mentir, mas entender o que está por trás disso. Exatamente. E o livro nos lembra que a nossa reação como pais é fundamental para que a criança aprenda a lidar com a mentira. Se a gente reagir com agressividade ou punição, a gente pode gerar ainda mais medo e insegurança, o que pode levar a criança a mentir ainda mais. Mas se a gente acolher a criança, se mostrar que entendemos, que confiamos nela, a gente pode criar um ambiente seguro para que ela se sinta à vontade para falar a verdade. Faz todo sentido. A gente, como pais, criando um espaço de confiança para que a criança se sinta segura para ser honesto. Isso mesmo. E essa confiança, essa abertura é a base para a gente construir relações mais fortes e saudáveis com os nossos filhos. E por falar em confiança e honestidade, o livro também fala sobre a importância de sermos honestos com os nossos filhos, de não alimentarmos segredos em família. Às vezes a gente tenta proteger os nossos filhos da realidade, né? Escondemos deles informações que a gente considera dolorosas ou difíceis de lidar. Sim, a gente quer poupá-las do sofrimento, né? Um instinto natural de proteção. Mas o livro nos mostra que esses segredos, essas mentiras, por mais bem intencionadas que sejam, podem acabar criando um clima de desconfiança na família. É como se a gente estivesse construindo um castelo de areia, que pode desabar a qualquer momento. E a verdade, por mais difícil que seja, é sempre o melhor caminho. Sem dúvida. A verdade liberta, fortalece os laços, permite que a criança construa uma base sólida para a sua vida. E o livro nos encoraja a criar um ambiente familiar em que a verdade seja sempre valorizada, em que a criança se sinta segura para falar sobre os seus medos, as suas dúvidas, as suas experiências, sem medo de ser julgada. Essa abertura, essa transparência é fundamental para a construção de relações autênticas e duradouras. É um convite para a gente ser mais honesto, mais transparente, mais autêntico nas nossas relações, né? Não só com os nossos filhos, mas com todas as pessoas ao nosso redor. É isso mesmo, a autenticidade é a chave para a gente construir relações mais fortes, mais verdadeiras, mais significativas. E no fim das contas é isso que a gente busca, né? Relações mais profundas, mais verdadeiras, mais amorosas. Com certeza. E o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido nos dá um mapa para essa jornada, né? Ele nos mostra o caminho, nos dá as ferramentas, nos inspira a sermos pais melhores, a construirmos relações mais saudáveis e felizes com os nossos filhos. É um livro que nos convida a refletir, a questionar os nossos padrões, a buscar o autoconhecimento. É um livro para a gente ler, reler e colocar em prática no nosso dia a dia. E o mais importante, é um livro que nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada. Existem outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades, buscando as mesmas respostas. E a gente pode se apoiar, se ajudar, compartilhar as nossas experiências, as nossas dúvidas, as nossas conquistas. É verdade? A gente não precisa ter todas as respostas, a gente não precisa ser perfeito. O importante é estar aberto, aprender a crescer, a evoluir junto com os nossos filhos. E a se conectar, né? A construir pontes, a fortalecer os laços, a criar um ambiente familiar mais harmonioso, mais amoroso, mais feliz. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, para quem quiser mergulhar de cabeça nesse guia transformador, é só acessar o link do livro na descrição deste vídeo. E aí, pronto para embarcar nessa jornada de superação em família.